O dia do arrebatamento, a veracidade do pós-tribulacionismo. Sobre o momento que ocorrerá esse evento escatológico, eu quero pontuar algumas coisas. Se você quiser, pegue papel e caneta e tome nota. Número 1. Não sabemos o dia e a hora exatos da semana, bem como também o mês em que tal evento ocorrerá. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Número 2. Nesse dia, a vinda será visível para descer sobre o Monte das Oliveiras, todo olho verá isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Zacarias capítulo 14, versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Número 3. Jesus virá do céu nas nuvens. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Marcos capítulo 13, versículo 26. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Marcos capítulo 14, versículo 62. E Jesus disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus capítulo 26, versículo 64. Disse-lhe Jesus: Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Lucas capítulo 21, versículo 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Atos capítulo 1, versículos 9 ao 11. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que, junto deles, se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Número 4. Jesus, inicialmente, sairá do céu e virá de lá tão somente com os santos, a saber, com os anjos, e Cristo virá principalmente para a igreja fiel. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai,
na vinda de nosso Senhor Jesus, o Cristo, com todos os seus santos. Zacarias, capítulo 14, versículos 3 ao 5. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha, e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul, e fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Lucas capítulo 9, versículo 26. Porque qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Mateus capítulo 24, versículos 29 ao 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Número 5. Porém, em dado momento, na descida de Cristo, este virá também com a sua igreja fiel, após esta ser reunida com ele em decorrência do arrebatamento, através do qual se dará o ajuntamento da igreja fiel com Cristo nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mateus capítulo 24, versículos 29 ao 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Apocalipse capítulo 11, versículos 11 e 12. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, isto é, nas duas testemunhas que representam a Igreja de Cristo. E puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Aqui eu faço uma observação. As duas testemunhas são uma figura da igreja fiel que com ousadia se posicionará, ainda que, por causa disso, esta seja
martirizada durante os últimos 3 anos e meio de grande tribulação. Porém, após esses 3 anos e meio de grande tribulação, simbolizados pelos 3 dias e meio, esta será ressuscitada e então será arrebatada, indo se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Número 6. Após a reunião da igreja fiel com Cristo, em decorrência do arrebatamento, na vinda do Senhor Jesus, que será nas nuvens do céu, Cristo pisará no Monte das Oliveiras, o que ocorrerá especificamente, ou mais precisamente, no Armagedon, sendo assim, após e não antes a grande tribulação. Zacarias capítulo 14, versículos 4 e 5. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Número 7. Na vinda de Cristo, a igreja louca será pega desprevenida e despreparada. Mateus capítulo 25, versículo 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Número 8. Na vinda de Cristo haverá alívio ou descanso por um lado e, por outro lado, haverá lamentação e livramento, bem como repentina destruição. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Zacarias capítulo 12, versículos 9 ao 14 diz: E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto em Hadad-Rimon, no vale de Megido. E a terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, e suas mulheres à parte, todas as más famílias remanescentes, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Mateus capítulo 25, versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 ao 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida,
e de modo nenhum escaparão. Número 9. Na vinda de Cristo, os inimigos e perversos vivos serão lançados no lago de fogo com enxofre. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Com base no que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 ao 10, que diz: E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar, no grego Apocalipsis, o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Eu, por crer que o ensino do apóstolo Paulo é algo verdadeiro, posso afirmar que o dia do arrebatamento será o tempo do alívio, do descanso para a igreja fiel de Cristo com Cristo. O descanso da igreja de Cristo com relação às aflições deste mundo, às tribulações deste mundo, não será após um arrebatamento secreto pré-tribulacionista, isto é, antes da tribulação e da grande tribulação. O descanso da igreja fiel de Cristo, de acordo com o apóstolo Paulo, será sim após a grande tribulação, ou seja, pós-tribulacionista. Tal descanso será em decorrência de uma vinda visível e gloriosa do Senhor Jesus, inicialmente, tão somente com os santos, a saber, os anjos, para realizar o arrebatamento da igreja de Cristo, e nesta vinda de Cristo, Cristo será glorificado nos seus santos, a saber, nos que, a exemplo dos de Tessalônica, hão de crer no Evangelho e ser e se manter fiéis a Cristo, mesmo em meio às perseguições e tribulações, bem como também tal vinda do Senhor Jesus será para livrar a casa de Judá, que receberá do Espírito Santo e clamará pelo Messias. E tal vinda do Senhor Jesus será também para destruir os inimigos e rebeldes após o Senhor Jesus pisar com seus pés no Monte das Oliveiras, o que ocorrerá em dado momento no Armagedon, em um dia e hora e mês que não nos foi revelado. Conclusão: o dia do arrebatamento da igreja fiel de Cristo não será antes da tribulação e muito menos antes da grande tribulação do tempo para o fim.